Olá, boa noite a todos. Ótimo estar aqui com vocês essa noite para mais um encontro nosso. A gente coloca aula, né? Mas não é aula, é encontro, né, dos anjos. Com certeza, Adri. Sejam todos bem-vindos. É tão gostoso, a gente espera com essa data para estar juntos, para ver as pessoas, para trazer o conhecimento. Hoje temos duas convidadas especiais, que é minha e suas, compartilhadas, certo? Isso, ela é nossa, são nossas, né? A gente fica nessa briga, primeiro minha, depois sua, mas elas são nossas, né? Então, hoje a gente tem dois temas respondendo aquelas perguntas que a gente se propôs, né? Nesse curso, a gente tem, em primeiro lugar, a gente tem a nossa querida Maitê Guimarães Tangioni. A Maitê, ela fez mestrado com a gente na Santa Casa, ela vai fazer o doutorado agora, em breve, algum dia, né? Mas ela é uma exímia colposcopista, e a Maitê vai responder uma pergunta para a gente, que é o seguinte: quando que a gente tem que fazer a citologia anal e a colposcopia anal? Depois tem a Ana Carolina Sica, que também é nossa, ela é símia colposcopista, as duas são da nossa grade de colposcopistas do DASA, e a Carol, ela fez mestrado, está terminando o doutorado já agora, e ela vai responder a outra pergunta, uma pensando em anos e a outra pensando em homens, né? Que é o seguinte: quando que a gente vai encaminhar o parceiro para o urologista? Como funciona esse HPV no homem aí, né? Então, é isso que a gente vai pensar. Dos Anjos, quer comentar alguma coisa? E eu queria fazer uma breve retrospectiva, rapidamente, né? Englobando aí as meninas, que a gente sempre teve quebras de paradigmas, porque quando a gente teve toda a histórica do HPV lá no passado, antes do Salomão Zop vir para dentro da ASA, eu fiz a primeira anoscopia dentro de São Paulo. A gente achava que não ia viralizar, que aquilo ia ser balela, que bobagem fazer, ninguém acreditou no produto. E ali a gente insistiu na liderança, na gestão. Aí veio toda a parte da integração da patologia masculina. Aí as meninas foram chegando. Então, assim, a gente desenvolve pessoas, a gente ajuda as pessoas no sentido, assim, de elas compartilharem novos conhecimentos, agregando valor, cada uma hoje com a sua expertise, com a sua vontade. Maitê e Ana Carolina são brilhantes e fazem parte dessa jornada de construção, né, de uma ferramenta, de trazer para dentro da companhia toda a nossa PTGI, e a gente, sem perder a vontade, sem perder o propósito, formou uma PTGI bacana, maravilhosa. Gratidão, meninas. É verdade. O que a dos Anjos lembrou é que o DASA é um dos poucos laboratórios que tem anoscopia e peniscopia. Então, grande parte das meninas faz os dois exames, a Maitê e a Ana fazem, né? A dos Anjos sem comentários, né? Mas para vocês verem que também existe essa possibilidade de solicitação desses exames. Muitos colposcopistas às vezes fazem, mas alguns não conseguem, então também a gente tem essa possibilidade nos exames, né? E a gente vai, como a gente está fazendo os esquemas das aulas anteriores, a gente vai começar com a exposição da Maitê, que ela vai falar para a gente uns 15, 20 minutos, mais ou menos, um pouco mais, e aí a gente vai fazer uma pequena discussão e depois a Ana vai apresentar depois a explanação dela, não é? Então, eu queria convidar a Maitê e agradecer as duas por estarem aqui com a gente. Obrigada, Adriana. Obrigada dos Anjos pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E é sempre muito prazeroso, né? Porque a gente está aqui para falar daquilo que a gente gosta de fazer. E quando a gente fala o que a gente gosta de fazer, a gente vai, né? Tem que até ficar se segurando. E eu queria só fazer um adendo, né? Não só foi, né, nesse serviço que eu aprendi, fui atrás e desenvolvi, né? Na Santa Casa também, mas a minha tese de mestrado, os dados foram compilados todos de DASA, né? Falar que a empresa ela também compartilha os dados para quem quiser desenvolver trabalho científico, né, Adri? E você recebe todo mundo, né? Isso mesmo, vai ter essa capacitação
ela Com é certeza. importante. A gente capacita, independente se o médico vai ficar conosco ou não, a gente ajuda nessa formação de pessoas, e isso é o nosso legado. Gratidão, Maitê, por tudo. Eu que agradeço. Então, estamos a postos. A hora que vocês quiserem, é só falar. Pode já Pode compartilhar sua começar? apresentação, já, claro. Então, vamos lá. Share. Livrinho. Estão vendo? Compartilhado? Yes. Deu certo? Deu. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, o tema que me foi oferecido para falar é a respeito de quando solicitar citologia anal e anoscopia de magnificação, né? E será que precisa solicitar esses exames, né? Para quem que a gente deve solicitar ou não? A gente vê cada vez mais um número crescente, né, na solicitação desses exames, mas será que eles estão sendo bem utilizados? Ou será que existe, né, um boom de exames que a gente acaba fazendo e que não necessariamente estaria dentro daquilo que seria a indicação formal, né? Então, a gente vai hoje, né, discutir um pouquinho sobre quando esses exames vão trazer um valor agregado e um benefício real para o nosso paciente. E é um assunto que está em voga, né? Saiu na revista Saúde, em março desse ano, né? Papa Nicolau no ânus, rastreia HPV e previne câncer. Veja quem deve fazer. Ou seja, né, antes mesmo da gente pensar na aula, né, o pessoal da revista Saúde já tinha colocado essa matéria, né, falando que realmente é um tema que vem aumentando cada vez mais e abordando, né, quem será que tem que fazer, quem precisa, quem não precisa, para quem que está voltado, né, a realização desse exame e quais são os benefícios, né, que ele pode trazer efetivamente, né? Porque a gente tem que pensar que muitas vezes o exame, quando ele é solicitado aleatoriamente, ele acaba, por vezes, até piorando, né, o desencadear da patologia, porque você acaba fazendo aquilo que a gente cansa de ver muitas vezes, né, no paralelo da colposcopia, que é o overdiagnosis, né, que muitas vezes a gente acaba fazendo um diagnóstico de uma lesão que seria talvez transitória e que o momento oportuno, o exame não foi oportuno e a gente acaba errando muitas vezes. Então, vamos lá, né? Por que que a gente pensa, então, em citologia anal e anoscopia? Principalmente por conta do câncer anal, né? Quando a gente pensa principalmente na citologia e na colposcopia anal ou anoscopia de magnificação, a gente está pensando no câncer anal, não é para patologia benigna, como, por exemplo, hemorroida, fissura, que a gente, né, vê chegar muito pedido de exame por conta de patologia benigna, mas que teoricamente não precisaria ser a de magnificação, é aquela que o coloproctologista faz em consultório. Quando a gente fala de citologia, colposcopia e endoscopia de magnificação, a gente está pensando em fazer através do colposcópio, usando todos os recursos da colposcopia como o ácido acético, enfim, a gente pensa sempre na pessoa que tem um potencial para desenvolver o câncer anal. E por quê? Porque ele é uma neoplasia maligna, mas porém é uma neoplasia maligna incomum, cuja incidência vem aumentando nos últimos 30 anos e que tem uma preferência pelo sexo feminino. Mas será que isso é suficiente para a gente indicar como um exame, né, como exames de rastreamento? Então, sempre que a gente vai pensar em método, em patologias, se elas têm que ser rastreadas ou não, principalmente visando em saúde pública, né? Ou seja, para o macro, o que a gente tem que pensar é, vai trazer algum benefício ou não? E aí, diante disso, tem três quesitos que têm que ser pensados. Primeiro deles é a importância em termos de frequência da patologia, morbidade e mortalidade. Então, assim, qual é a frequência do câncer anal, qual é a morbimortalidade do câncer anal? Para a gente pensar se tem que rastrear ou não. Segundo quesito que a gente tem que avaliar é se vai ter que rastrear, é uma patologia que tem uma incidência, uma prevalência alta, né? Quais são os testes que a gente pode utilizar para fazer esse rastreamento? Esses testes, esses exames são precisos, são simples, eles são aceitáveis, né? E avaliar também se ele traz ou não efeitos colaterais. E sempre, quando a gente fala em rastreamento de doença, a gente tem que ver a relação custo-efetividade.
Por quê? Porque muitas vezes você vai ter um real benefício fazendo o rastreamento da patologia e algumas outras não. Então, você tem que sempre analisar se vale a pena rastrear para fazer diagnóstico precoce ou prévio, ou então se é melhor deixar correr e só tratar quando começarem a surgir os sintomas. Então, esses 3 quesitos a gente tem que levar em consideração para ver realmente quem é que tem que ser submetido à citologia anal e à anoscopia de magnificação. Então, eu trouxe aqui alguns dados, né, do Surveillance Epidemiology and Results Program dos Estados Unidos. E se a gente for avaliar, a estimativa de novos casos para 2023 foi de 9.760 casos nos Estados Unidos, e isso corresponde a 0,5% no total de novos casos de câncer nos Estados Unidos. As mortes estimadas para o ano de 2023 foram de 1.870, o que corresponderia a 0,3% de todas as mortes por câncer. Um outro dado é que a sobrevivência relativa acima de 5 anos é de 70,4%. E o que a gente observa é que, de fato, o número de casos de câncer anal, ele vem aumentando. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é, se a gente for analisar todos esses dados aqui, talvez não se justifique fazer rastreamento para a população em massa. Por quê? Porque o dobro, o aumento de pouco, continua sendo muito pouco, muitas vezes, né? Então, a gente vê que, como exame de rastreamento para a população geral, ele não tem que ser considerado. Então, nem citologia anal, nem endoscopia de magnificação. Quando é que eu vou ter um ganho, né? Para qual tipo de paciente? Então, ele tem uma taxa de prevalência, isso são índices norte-americanos, de aumento de 2,2% ao ano, com uma taxa de mortalidade que também vem aumentando 3,9% ao ano, mas mesmo assim não se justifica para a população geral. Quem é que vai se beneficiar efetivamente quando a gente fala de rastreamento de câncer anal? A gente percebe que, estatisticamente falando, a maior incidência ela está em grupos específicos, que são eles: homens que praticam sexo com homens, para isso é utilizada essa sigla MSM, que é Men Sex with Men, e aí tanto faz se é homossexual ou se é bissexual, basta que seja um homem que tenha relação sexual com outro homem também, em algum momento da vida. A população HIV positiva, ou seja, aqueles que estão infectados pelo vírus, ainda que estejam em tratamento, ainda que estejam fazendo TARV, mulheres que têm história prévia de displasia de câncer, ou então câncer de colo de útero, vagina ou vulva, imunossupressos de uma forma geral, porque a gente tem que considerar que quem causa o câncer anal é o HPV, ou seja, o agente etiológico é o mesmo do câncer de colo de útero. Inclusive, a fisiopatologia é muito semelhante, porque no canal anal a gente tem estruturas anatômicas histológicas muito semelhantes à do colo do útero, né? Então, se a gente pensa que eu tenho um indivíduo que é imunossupresso e o HPV ele gosta de se manifestar em pessoas imunossupressas, eu tenho que dar atenção a essa população também. E, muito claramente, esse já é mais explícito para a gente, são aqueles portadores de verrugas anogenitais, principalmente as verrugas perianais, né? Porque a gente sabe que a chance de você ter lesão ascendente é muito grande. Então, esse seria o público-alvo para quem a gente tem que pensar se vai fazer ou não a coleta tanto da citologia como da anoscopia de magnificação. E agora falando dos testes em si. Então vamos falar agora primeiro da citologia anal. Ele é um exame que é análogo à citologia do colo do útero, né? Que antigamente a gente fazia cervicovaginal, hoje em dia a gente faz a coleta só ecto e endo, mas existe uma analogia muito clara, porque desde a interpretação na leitura, como eu já falei, a gente tem estruturas anatômicas e histológicas muito semelhantes, a classificação também ela é muito semelhante. É utilizado também o sistema de Bethesda, onde ele pode ser insatisfatório por celulosidade insuficiente, ele pode ser negativo para neoplasia intraepitelial ou malignidade, e aí algumas diferenças. Na citologia anal a gente vai ter somente esses compartimentos, ASCII-US, low-SIL e high-SIL. Qual é o grande, se não o grande problema da citologia anal?
né? A sensibilidade é de 47% em homens que praticam sexo com homens em HIV negativos e 69% naqueles homens que praticam sexo com homens e que são HIV positivos. Ou seja, ele é um exame que ele tem uma sensibilidade baixa, mas que se observou que quando feito repetidamente, com resultados somados, ele tende a melhorar um pouquinho essa sensibilidade. Mas ainda assim, quando a gente fala em sensibilidade, eu preciso ter algo que me dê uma segurança maior. Então, eu consigo chegar perto de uma sensibilidade de 81% quando eu falo de grupos de homens que praticam sexo com homens e que são HIV positivos, mas eu não consigo garantir isso, por exemplo, para a população que não tem o vírus HIV. Só que quando a gente vê esses resultados, a gente tem que considerar a técnica que está sendo utilizada, porque isso faz diferença. A gente aprende que para o colo do útero os resultados são semelhantes, né? Tanto pela técnica de Papa Nicolau como pela técnica de citologia em meio líquido. No caso da citologia anal, não é verdade, né? Nós temos esse trabalho, que foi já desde 2006, que ele mostra claramente que quando você tem a técnica de TIM trap, ou seja, de citologia em meio líquido, utilizada em comparação com a citologia convencional, você fazendo ele em resultados somados, ou seja, né, exames subsequentes, você aumenta a sensibilidade dele e traz um resultado muito melhor do que se somente pela técnica de Papa Nicolau convencional. E por que isso, né? A gente tem que entender o porquê. Eu sempre falo, quando a gente entende o que está acontecendo, a gente não precisa decorar nada. Então, aqui eu tenho duas imagens. À esquerda de vocês, uma citologia feita em método convencional e à direita em meio líquido. Então, existe a questão da sujidade da lâmina, que você consegue melhorar muito quando você leva para a técnica de citologia em meio líquido. E isso acaba interferindo muito nos casos que a gente considera como falsos negativos ou falsos positivos, ou então inconclusivos na citologia anal, que a gente vai ver lá na frente tem um índice muito grande. Por quê? Se a gente for pensar que parte do público-alvo, na verdade, a grande parte do público-alvo, né, que tem que ser submetido a esse tipo de citologia, ou é imunossupresso, ou é HIV positivo, ou então tem prática de sexo anal, eu tenho que pensar que eu vou ter fatores externos importantes que vão alterar na minha citologia, inclusive na qualidade dela, né? Eu não posso desprezar o fato de que, por exemplo, o paciente ele vai ter infecções oportunistas, não só, né, pelo próprio HPV, mas como por outros agentes etiológicos. Então, é comum você ter nesses pacientes múltiplas infecções, principalmente no trato gastrointestinal. São pacientes que fazem uso de antirretrovirais muitas vezes e que já vão ter uma microbiota intestinal alterada. Então, aqui eu tenho, na primeira imagem, esses aqui já são citologias feitas, todas elas em meio líquido. Então, na primeira a gente tem uma citologia anal e você percebe claramente que tem pseudohifas. Então, você tem junto com as células, né, que a gente gostaria de coletar, células que vão mostrar uma possível infecção por cândida também. Aqui na segunda lâmina, a gente vai ter aqueles núcleos moldados com aparência em vidro fosco, que são aquelas inclusões, né, do vírus, da herpes vírus, que ele vai fazer com que o núcleo ele fique multinucleado, com aquelas pequenas inclusões virais, e que dá essa aparência de vidro fosco. Eu nunca vi um vidro fosco nessa imagem, mas é assim que os patologistas descrevem. Então, a gente tem que trazer um método que vá facilitar e clarear o diagnóstico quando eu vou ler uma citologia. E aqui, nessa terceira lâmina, né, a gente tem uma citologia anal com ovos de enteróbios vermiculares. Então, a gente tem que pensar que é um paciente que ele é imunossupresso muitas vezes, ou ele está em TARV, e que ele tem uma chance maior de fazer infecções por vários outros agentes etiológicos também. E aí, a técnica utilizada, ela vai ser muito importante. Por outro lado, né, esse aqui foi um trabalho publicado agora em 2018, onde foram revisados quase 1.200 citologias, quase 1.400 citologias anais, em cima de 1.200 pacientes, mais ou menos, e o que foi observado é que a citologia anal, ela representa uma alta taxa de anormalidade, com baixa correlação com o grau histológico, ou seja, eu posso ter muito falso positivo, ou então também posso ter muito falso negativo.
E que essa alta taxa insatisfatória, ela indica a necessidade de melhoria na amostragem, com 68,4% dos casos apresentando lesão intraepitelial na biópsia, né? Então, não é raro a gente ver hoje autores que defendem somente a citologia como método de rastreio e outros que defendem o rastreamento associando citologia e a anoscopia de magnificação. E agora a gente vai falar, então, do segundo exame que a gente vai discutir hoje, que é a anoscopia de magnificação. A anoscopia de magnificação, ela tem um valor preditivo positivo elevado, que é cerca de quase 80%, e um valor preditivo negativo de 75%. O que isso significa dizer? Ela tem um valor preditivo positivo elevado, ou seja, quando eu faço uma anoscopia, vejo a lesão, faço a biópsia e ela dá positiva, eu quase garanto que aquilo é aquilo mesmo que eu estou vendo, né? Mas para a gente, quando a gente fala de rastreamento, eu quero, na verdade, saber se o valor preditivo negativo dele também é alto. Por quê? Eu preciso garantir naqueles que eu não vejo nada. E aí, fazer anoscopia não é tão simples assim, porque fazer anoscopia todo mundo aprende, eu posso garantir para vocês que quem melhor faz hoje em dia, quem tem mais habilidade técnica são os ginecologistas, principalmente aqueles que já estão habituados a fazer colposcopia, vovoscopia, mas requer treinamento. Por quê? Primeiro que a parede do canal anal, ele é móvel, ele, né, ele não é fixo. O da vagina também é, o colo do útero também é, mas ele tem uma certa fixação, fica mais fácil da gente fazer, né? Já no caso do canal anal, não. Muitas vezes você vai fazer a biópsia, aparece uma prega, ele dobra, você tem que buscar de novo. Então, você precisa ter o olho muito bem treinado para isso, e porque você também tem um pregamento do canal anal que muitas vezes vai dificultar. Então, assim, não basta só, muitas vezes, você introduzir o anoscópio, você tem que fazer movimento de báscula, e assim, ele não é um exame doloroso, isso eu falo para todos os pacientes, mas ele é desconfortável, né? Então, muitas vezes existe uma dificuldade técnica que, se você não ganhar o paciente e ele não confiar no que você está fazendo, vai ficar mais difícil ainda. E pela própria dificuldade de visibilização das lesões, né? É mais fácil, de fato, você enxergar uma lesão quando você tem uma mucosa, né, esticadinha, lisa. Então, aqui alguns exemplos de uma lesão de baixo grau, uma mania grau 1, aqui uma grau 3, e aqui já um caso de um paciente que nós pegamos e que é o único caso que eu tive até hoje já de carcinoma invasor, né? Mas a gente percebe, quando as lesões elas são, né, de alto grau, então elas chamam mais atenção. Difícil mesmo é fazer diagnóstico de lesão de baixo grau. E aqui, só complementando, né, o canal anal, a gente, quando faz anoscopia, a gente faz a avaliação do canal anal, mas ele se estende também para a região perianal, principalmente região perianal, períneo, e aqui alguns casos de condiloma, um condiloma anal, porém já na parte mais distal, ali no anoderma, aqui na região perianal. Porque a gente, sempre que você tem um paciente que eu vejo que tem uma lesão perianal, eu tenho que pensar que talvez eu tenha ascensão dessa lesão para dentro desse canal. E o terceiro item que a gente precisa ver para saber se realmente tem que rastrear ou não tem que rastrear e quem tem que rastrear é, né, se rastrear muda os resultados, né, do discorrer da patologia, que é o câncer anal. Vale a pena eu fazer o rastreamento, ou será que é melhor não fazer e começar a tratar somente a partir de quando começarem os sintomas da doença, né? E aí vem o questionamento, a pergunta qual dá nome hoje à nossa discussão, que é quando solicitar citologia anal e anoscopia de magnificação. Então, primeiro item, rastrear muda os resultados? Primeira coisa, já falamos e volto a repetir, não se aplica à população geral. Por quê? Porque não muda do ponto de vista estatístico, é uma doença que ela tem uma baixa incidência e não precisa ser feita na população geral. A gente vai ter um público-alvo que esse sim deve ser rastreado. Se a gente for pensar que a incidência de progressão para câncer anal é de 14,1% em 5 anos nos pacientes que são portadores, nos indivíduos que são portadores do vírus HIV, a gente vê que não só eles são mais suscetíveis, como você tem uma taxa de progressão mais rápida. Então, nessa população, a gente precisa fazer sim. E outra coisa, o rastreamento das lesões prévias ao câncer anal, que são as neoplasias intraepiteliais anais, elas trazem um outro benefício, que é a identificação precoce da lesão quando ela já é invasiva. Então,
para quem deve ser feito e quando deve ser feito. Primeira coisa, men sex with men. A gente sabe que esse público ele tem um risco dobrado de ter câncer anal. Então, é um público que a gente tem que considerar, sim, sempre. Segundo, indivíduos portadores do vírus do HIV. Então, indivíduos portadores do vírus do HIV, a gente tem que rastrear, porque eles, sem dúvida nenhuma, vão se beneficiar desse tipo de rastreamento. Mulheres com histórico de lesão NIC2+, NIVA2+, lesão de alto grau na vulva, ou câncer de colo, ou então até câncer, tanto no colo, na vagina e na vulva. Essas também serão beneficiadas em serem investigadas. Os imunossupressos e aqueles portadores de verrugas anogenitais. Aqui eu queria fazer uma única observação, lembrar que quando a gente fala de mulheres, né, com lesões intraepiteliais, NIC2+, quando a gente tem infecção e que você faz lesão de baixo grau, lesão de baixo grau, lesão de baixo grau, mas que ultrapassa o período de 2 anos, a gente tem que raciocinar como se fosse uma lesão grau 2 também, uma lesão de alto grau. Tanto é que muitas vezes a gente, né, trata os pacientes grau 1, quando ela tem persistência por mais de 2 anos, e o mesmo paralelo, o raciocínio, ele tem que ser análogo para as lesões de canal anal. E aqui eu fiz um esqueminha para que fique bem claro para todo mundo. Então, a gente inicia sempre com o rastreamento por citologia. Uma vez que essa citologia veio normal, eu devo simplesmente repetir em 1 ano, caso eu tenha um paciente soropositivo para HIV. Caso não seja soropositivo para HIV, eu vou simplesmente repetir em 2 e 3 anos, considerando aquele público que eu falei, que não é para a população geral. Eu vou fazer o rastreamento por citologia, né, do meu público-alvo, e ele pode apresentar uma citologia ASCII-US, low-SIL ou high-SIL. Diante dessas 3 opções, o que eu tenho que fazer é encaminhar todos eles para anoscopia, e aí não vale aquela premissa de que a gente repete dali a 6 meses ASCII-US, como a gente faz para a citologia cérvico-vaginal. Aqui, deu ascos, a gente vai encaminhar diretamente para a anoscopia. Por quê? Por conta daquela divergência alta em que tem citologias positivas e resultado histopatológico. Então, ASCII-US, que eu vou encaminhar direto para a anoscopia de alta resolução. Uma vez que, independentemente de ser um ASCOS, um low-SIL ou um high-SIL, fiz a anoscopia de alta resolução e não encontrei absolutamente nada, anoscopia normal, esse paciente ele vai repetir a citologia dali a 1 ano, se for HIV positivo, e dali a 2, 3 anos, se for HIV negativo. Porém, se eu faço a anoscopia de alta resolução, vejo uma lesão, faço a biópsia e é confirmado uma lesão de baixo grau, esse paciente deve ser seguido semestralmente. Por outro lado, se eu faço uma biópsia que me confirme uma lesão de alto grau, eu devo encaminhar esse paciente imediatamente para tratamento. E aí, quando a gente fala imediatamente para tratamento, o tratamento, esse trabalho é um trabalho que ainda está sendo executado, ele já está em fase 3, que é o estudo ANCOR, que foi da onde eu tirei esse fluxograma. Essa fase 3 ela foi interrompida porque tinha um grupo controle que era simplesmente seguido, pacientes com lesão de alto grau, em que foi feito somente o segmento, e a outra parte que foi feito tratamento. Tratamento com inúmeras formas, né? Desde o tratamento com imiquimod, outros com tratamento com ácido tricloracético, e o que se observou é que você tem um ganho muito grande de quando você trata essa população. Esse estudo ele foi interrompido, né, na metade, para beneficiar aqueles pacientes que estavam fora do grupo, aqueles pacientes que eram um grupo controle que não estavam sendo submetidos a tratamento. É um estudo que ainda não terminou, são mais de 4.400 pacientes que estão, do Palevsky, né, que é considerado hoje em dia a maior sumidade quando se fala em câncer anal. Esse médico é um médico infectologista, por isso que a gente tem muito dado com pacientes soropositivos para HIV, que é o que ele atende na maioria dos serviços dele, né, que é basicamente tudo que ele atende, mas o que se sabe é que esse paciente tem, então, um grande benefício e ele tem que ser tratado sempre que diagnosticado.
E aí fica um questionamento que eu, né, realmente fui atrás, tentei buscar. Então a gente sabe que a gente tem que encaminhar quando eu tenho um homem que pratica sexo com homem, quando eu tenho população soropositiva para HIV, mulheres com lesão NIC2+, NIVA2+, ou câncer, imunossupressos de forma geral, pacientes portadores de verruga anal. A única coisa que de fato eu não soube responder, Adriane, eu já até te perguntei isso uma outra vez, mas fazendo uma analogia para colo, né? É assim, e aqueles pacientes que são soropositivos de nascimento por transmissão vertical e que a gente vai acompanhando a partir de quando que eu devo começar a fazer a investigação, né? Esse dado realmente eu não encontrei. E assim, continua aí, quem quiser estudar isso e souber a resposta, por favor, estou aqui para ouvir a todos. Era isso que eu tinha que falar a respeito de citologia e de anoscopia, e espero ter esclarecido aí a dúvida de vocês. Nossa, Maite, foi uma aula super completa, parabéns. Maravilhoso. A Maite respondeu muito bem a nossa pergunta, que foi quando e como, né? Quando solicitar, não adianta também chegar e falar, olha, pede aqui, tem que explicar o porquê, né? Você tem que explicar o porquê essa população que tem que fazer a citologia e a anoscopia de magnificação. Então, gente, aqui eu queria até que a Maite comentasse um pouquinho só o trabalho dela. A tese de mestrado da Maite foi um trabalho que a gente avaliou mais de 3.000 anoscopias, né? Então, chegou, porque todo mundo pede, sem precisar, população normal. Queria que você comentasse isso, né, Maite? Eu tô falando, né? Foi até engraçado, porque assim, eu tinha um número gigante em mãos, foram 11 anos de estudo, né, de exames de anoscopia, eram 3.400 e alguma coisa exames de anoscopia, só que não conversava em hipótese alguma com o número de citologias, porque a gente queria fazer a correlação anoscopia, citologia, histologia, né, e pesquisa de HPV também, porque lá atrás, a gente até achava, né, que a pesquisa de HPV fosse importante, né, para as lesões de canal anal, e o que a gente sabe, né, isso caiu por terra mesmo antes de eu começar o meu próprio trabalho, é que já não fazia diferença nenhuma, porque você tem uma positividade muito alta, principalmente nos casos em que você não tem lesão nenhuma. E o que a gente vê na prática é que existe cada vez mais um número maior de solicitação de exames de anoscopia, de magnificação, por patologias benignas. Então, nem vou discutir que um paciente com doença hemorroidária ele tem que ser submetido a uma anoscopia, mas eu só não acho que ele precisa fazer com ácido acético, ele deveria ser examinado pelo coloproctologista em sala. Foi assim que eu aprendi na minha formação, né? Enfim, e a gente vê cada vez maior, né, estouradamente, a positividade das anoscopias que a gente fazia eram por doença e patologia benigna. Ou, muitas vezes, como a gente cansa de ouvir, a paciente exige do seu médico que quer fazer porque teve uma pesquisa de HPV positiva, né? Então, aquela paciente que foi fazer rastreamento para câncer de colo de útero veio positivo para HPV e ela acha que tem que fazer tudo, né? Ela sequer teve lesão, nem de alto grau, nem de baixo grau no colo do útero, ela só tem a positividade para HPV, mas ela acha que tem que investigar tudo e muitas vezes o médico concorda com isso e acaba solicitando esse exame. Foi engraçado porque eu tinha um número tão baixo de citologia que quando eu fui subdividir, né, nos resultados da citologia, o número não dava para calcular, era tão baixo, porque ele entrava como cálculo de doenças raras, eu falava assim, mas quando que, né, citologia é uma doença rara, né, não, daquelas doenças super raras, então, do ponto de vista estatístico, não dava nem para a gente fazer o cálculo, né, a gente tinha um número muito grande, e com uma positividade não tão grande assim, então a gente já sabe, não é um exame que tem que ser feito em larga escala para a população geral. Então, isso que a gente vai guardar, acho que dessa mensagem, né, dos anjos, Com dessa certeza. aula de hoje. Gente, não é para pedir para qualquer um. No nosso consultório ginecológico, o que a gente tem que ver é paciente que tem lesão de alto grau de vulva, vagina, colo, ou aquelas pacientes que têm imunossupressão. Eu acho que no público ginecológico a gente tem que pensar bastante nisso daí, né, dos anjos? Maite, parabéns pela aula, né? Super didática, super informativa. Uma coisa que a Obrigada. gente vê também, que às vezes eles vêm fazer o exame, tem indicação de ter feito citologia anal no consultório e não fez. Essa semana eu fiz um segmento para paciente que teve câncer anal e cadê a citologia anal
para poder fazer junto com a anoscopia, né? A gente coloquei no laudo, liguei para a colega. Então, esse segmento, às vezes, que a gente precisa levar e informar para o médico correto. E uma coisa que eu tenho observado bastante é que a anamnese da sexualidade das pessoas, eu sempre falo em todas as aulas, é extremamente importante, para que também você possa indicar o exame. E a prática, gente, de poliamor, hoje a prática do poliamor é uma coisa imensa, e a gente vê as pessoas, não vamos julgar a sexualidade das pessoas. Então, assim, examinei uma moça com prática de poliamor, com lesões graves de vagina, colo, vulva e canal anal. Então, essa prática da sexualidade das pessoas tem que ser individualizada e tem que ser examinada. Acontece com colo e vagina, acontece no canal anal, que às vezes não são examinados também. Parabéns, Maite. Obrigada, dona Angeli. Isso que você falou é verdade. Eu hoje mesmo fiz o exame de um colega que teve um câncer anal, uma lesão de 11 centímetros, lesão de canal mesmo, e que foi fazer endoscopia, fez biópsia, fez quimio, rádio, não tem nenhuma citologia, e não teve hoje de novo, porque quem não Não, pediu. não pede o É, segmento que vai ajudar todos, assim, é preocupante. Vamos ensinar isso, ensinar isso. é. Parabéns. E Ana, quer fazer algum comentário? Porque a Ana também faz muitos exames de anoscopia, né? Ela Bem. também vê com a gente lá na faculdade também ela faz com os residentes, né? Mas queria fazer algum comentário do que a Maite colocou? Não, o que eu queria, eu realmente essa prática de pedir anoscopia para qualquer um da população, sem citologia também, para a gente também dificulta bastante, né? Porque é, é um exame complexo, né? Por conta da própria rugosidade, né? Quando tem lesão evidente, meu, beleza. Mas quando tem aquele epitéliozinho acetobranco mais, que não é aquele epitélio acetobranco denso, né? Tá entre aquele meio termo. Então, o que eu tenho percebido, como a gente pega muita gente que faz assim, geralmente eu faço uma mini anamnese meio que direcionada, né? Se o paciente é um paciente que tem prática, né, de sexo anal, né? Geralmente a gente vai levar em conta algum achado maior, né? E acaba fazendo biópsia, porque às vezes você acaba fazendo biópsia a mais numa população de baixo risco, é um exame desconfortável, então eu acho que e às vezes sem a citologia, né? Muitas vezes a gente chega, o paciente nem nada, ou que o médico pede para fazer pesquisa de HPV do canal anal, não se preocupa com a citologia antes, né? Porque a gente já sabe também que o canal anal é um grande reservatório de HPV e não necessariamente a gente vai ter lesão, né? Então, eu acho que essa forma de discriminada também dificulta para a gente, né? A gente acaba fazendo, às vezes, biópsia a mais ou a menos, né? Então, o que eu acho que é importante é você ver a epidemiologia do paciente. O paciente que você observa que tem uma epidemiologia maior, a gente vai fazer uma anoscopia e a gente é capaz de levar em conta umas lesões a mais e fazer algumas biópsias mais assertivas, né? Mas eu acho que ainda a gente está nessa fase de muito exame em paciente pré-operatório de doença benigna, né? Basicamente, é essa a agenda masculina de anoscopia, né? Sintoma gastrointestinal, ninguém examina, não faz um toque retal, não faz uma anoscopia no consultório, já manda direto para fazer anoscopia de magnificação. Eu acho que é bem isso que a gente está vendo na nossa realidade. Muito bem, Ana. E, gente, a gente está aqui aberto, se vocês quiserem colocar no chat alguma pergunta, né? Então, Aqui a Gisele sempre participando das nossas aulas, aqui parabenizando a aula da Maitê, né? E agora eu queria convidar a Ana para responder a nossa pergunta aqui, quando que nós vamos encaminhar o parceiro para a peniscopia? Então, eu primeiramente queria agradecer a oportunidade de dar essa aula, de montar essa aula, a oportunidade e o convite, né? Falar também que a minha tese de mestrado foram com os dados do laboratório, foi sobre sífilis. Então, assim, realmente a gente tem bastante oportunidade de estudo, né,
no laboratório, então quem tiver interesse, eu acho que a gente tem bastante oportunidade, tá? Então, deixa eu compartilhar a minha aula. Um pouquinho. Tá todo mundo vendo? Ainda não, Aline. Não? Agora Agora sim. É que sim. para mim Ótimo. apareceu. Foi? Tá certo. Foi. Então, eu vou Foi. começar. Oh, desculpa. Então, hoje o meu tema é quando eu tenho que encaminhar o parceiro de uma paciente com HPV genital para avaliação do urologista. Isso é um tema bastante recorrente também, porque a nossa agenda de peniscopia, basicamente, assim, os pacientes chegam e se perguntam, por que você está fazendo esse exame? Porque minha esposa tem HPV. Por causa que o ginecologista da minha esposa pediu para eu fazer o exame da peniscopia. A mulher está lá do lado de fora, muito brava, porque apareceu um HPV que não existia antes, né? E acaba criando um baita desconforto, tá? Então, assim, esse é o dia a dia da agenda de masculina, tá? Então, assim, a gente sabe que existe um compartilhamento de vírus entre casais, né? A principal via de transmissão do HPV, ela é sexual. A mulher, ela tem tudo já estabelecido, como que é o rastreio, como que é o diagnóstico, como que é o tratamento, porém, não existe nenhum consenso na triagem e na vigilância dos homens, né? E em estudos em modelos, a probabilidade de uma transmissão do vírus HPV de um parceiro para o outro por relação sexual é, em média, de 40%. A concordância entre os genótipos do vírus do HPV entre os casais, ela é variável. Nos pacientes, os sorotipos, o 6, o 11, o 16 e 18, chega de 25% dos casais compartilham. Porém, quando há a concordância de pelo menos um sorotipo de vírus, chega uma porcentagem de 63,2% numa população assintomática. Em um estudo chinês que avaliou a prevalência do HPV em casais, ele evidenciou, primeiro, que eram 2.359 homens, né, cujas mulheres elas tinham diagnóstico de HPV. A prevalência desses homens do vírus foi de 39%, tá? Sendo que desses pacientes que tinham HPV positivo, 61% era do alto risco, tá? E essa concordância entre os parceiros de pelo menos um tipo do vírus foi de 61,19%. Na literatura, o que eu achei a concordância de pelo menos um tipo de HPV entre o casal, ela é muito variável. Variou de 1,3% a 86%, tá? A taxa de transmissão de um parceiro positivo para HPV para o parceiro negativo, ela foi de 4,2 para cada 100 mil habitantes. E a maioria dos estudos, eles sugerem que existe uma transmissão muito maior de uma mulher HPV positiva para um homem HPV negativo do que um homem positivo para a mulher negativa. Tá? Agora, isso são em pessoas assintomáticas, em que a gente só viu pacientes com a testagem positiva para o HPV, sem lesão. Agora, qual que é a outra pergunta? Pacientes, mulheres que apresentavam lesão de alto grau de colo uterino, foi investigado o parceiro dessas pacientes, tá? No primeiro estudo, com 125 parceiros de mulheres com lesão de alto grau de colo,
a incidência a prevalência, desculpa, do HPV de alto risco de HPV qualquer tipo foi de 50%, sendo que, eu falei errado, foi de 50% para o HPV de alto risco. Desses 50% de homens positivos, a maioria deles era o genótipo 16. E houve uma concordância entre os genótipos, entre a mulher com lesão de alto grau e o homem que apresentou o HPV positivo, foi de 62%, e a concordância, mulher HPV 16 positivo com homem HPV 16 positivo, foi de 41,7%. Tá? Não avaliou a lesão no homem, só avaliou a prevalência do vírus, tá? Em uma outra revisão sistemática, com 885 homens cujas parceiras apresentavam também lesão de alto grau, 49% deles tinha pesquisa de HPV positivo, sendo que os sorotipos mais frequentes foram o 6, o 16 e o 83. A concordância entre os HPVs, entre os casais, foi variável também, de 28% a 62%. E nesses estudos, esses homens, eles eram assintomáticos. Então, coloquei um exemplozinho de um caso que aparece para mim, né? Um paciente de 45 anos, casado, ele veio encaminhado para a realização da peniscopia pelo ginecologista, ele é assintomático, e ele refere que a esposa foi submetida a um tratamento cirúrgico por HPV, um NIC2-SIC. Ao exame da peniscopia, um exame totalmente normal. Então, a gente sabe que a gente tem uma alta positividade de HPV no homem, existe esse compartilhamento do HPV, tá? Mas nem sempre esse homem ele vai apresentar lesão. Por que isso? Primeiro, porque tem um papel da imunidade local. O pênis, ele é um órgão externo, ele é muito mais fácil para a gente fazer a higiene. A grande maioria dele é de tecido de pele, né? Então, é um tecido estratificado, ele é queratinizado, tem uma porção de mucosa pequena, né? Então, é um lugar que o HPV acaba não ficando por muito tempo, né? Então, a gente sabe que ele nem sempre ele vai desenvolver algum tipo de lesão. E existem outros fatores. A gente sabe que não basta ter HPV, a gente tem que ter fatores associados para o desenvolvimento da lesão. No homem, os principais fatores associados às lesões pelo vírus é o tabagismo crônico. A gente sabe que o tabagismo, tanto na mulher, ele vai ter uma influência na imunidade. Isso também é visto no homem. O consumo de bebidas alcoólicas, que também, além de alterar a imunidade, ele vai propiciar o homem a ter um pouquinho mais de promiscuidade sexual, né? A circuncisão, ela é muito discutida ao longo dos trabalhos, né? Tem estudos dizendo que pacientes circuncisados têm menos lesão e menos chance de ter o vírus, mas isso depende da literatura. Tudo que eu li é meio que 50-50, né? E a parte de comportamento sexual, né? Parceiros com grande número de parceiros sexuais, né? Principalmente atuais quanto no passado, o número de frequências sexuais, né? Relações sexuais com parceiros do mesmo sexo e associação com outras ISTs. Assim, então, você tem a positividade do HPV, mas existem os fatores associados e, dependendo desses fatores, o homem vai ou não ter lesão, né? Para a gente ter uma noção da porcentagem de lesões, eu peguei alguns artigos, né? Um estudo com 391 pacientes, tá? Do sexo masculino. Ele fez, além do teste de HPV, ele avaliou se esse paciente tinha ou não lesão, tá? Cerca de 47% desses pacientes, eles eram HPV positivos, tá? Sendo que desses HPVs, 23% era de alto risco. Desses 390 pacientes, 247 eram sintomáticos, tá?
Dos pacientes sintomáticos, o HPV estava presente em 84% das lesões e os principais sorotipos encontrados eram o 6 e o 11. E esses pacientes, quando eles apresentavam lesões, a maioria das lesões, elas eram caracterizadas pelas verrugas genitais. Em outro estudo, com 91 homens, cujas parceiras apresentavam já o diagnóstico de lesão de alto grau, 41 deles eles eram positivos para o HPV. Porém, a taxa de lesão ela foi muito baixa, foi de 12%, que me apresentavam, porque além da testagem de HPV, eles faziam o exame de peniscopia. E somente 12% deles apresentavam algum tipo de lesão, ou na peniscopia ou na anoscopia, e somente, né, eram 11 pacientes desses 91, e 10 deles sugeriam lesões de HPV. Nesses pacientes, porque além de fazer a testagem de HPV, peniscopia, anoscopia, ele também fazia uma anoscopia anal, tá? E desses aí, somente 6% tiveram lesões, alteração na citologia anal, e somente 2 com lesões na anoscopia. Um outro estudo brasileiro, um pouquinho maior, com 120 homens parceiros, né? Eles dividiram assim, eram 120 homens, eram 60 mulheres com exame citológico e de colo normal, e 60 mulheres com lesão de alto grau de colo. Esses 120 homens, a prevalência do HPV foi de 33,3%, tá? A taxa de positividade para o HPV de alto risco era maior naqueles parceiros cujas mulheres tinham lesão de alto grau, sendo que o maior deles era o 16, porém, desses 120 pacientes, somente 22 pacientes apresentavam lesões da peniscopia, sendo 4 clínicas e 18 subclínicas. Esse outro estudo era com 7.690 participantes, esses incluíam homens e mulheres, tá? De 16 a 25 anos, somente 4% desses pacientes apresentavam lesões externas e somente 5,72% eram do sexo masculino. Então, para a gente ver que a positividade de HPV ela é alta, porém, a taxa de lesão ela é baixa. O estudo RIM é um dos maiores estudos, né, de HPV no homem, tá? Eles pegaram 4.292 homens, e ele, além disso, ele fazia uma testagem inicial, um exame físico inicial, e ele acompanhava esse homem por um período de tempo. Os homens que apresentavam positividade para o vírus foi de 65,2%, sendo que desses, 12% era o HPV de alto ritmo, e 17,8% apareceram positividade para muitos genótipos de HPV. E a prevalência da infecção pelo vírus em pacientes assintomáticos foi superior às mulheres, ou seja, os homens eles têm uma alta prevalência de infecção assintomática. O interessante desse estudo é que a maioria dos homens positivos para HPV eram brasileiros, né? Porque são homens brasileiros, mexicanos e dos Estados Unidos. E nesse grande estudo, somente 5% deles tiveram lesões genitais. As lesões genitais foram os condilomas ou as lesões intraepiteliais. A incidência do condiloma nesse estudo foi de 2,67 e a lesão intraepitelial a incidência de condiloma foi 2,77 por mil pessoas mês e a lesão intraepitelial de pênis de 0,21 por mil pessoas mês. A taxa de verrugas genitais e condiloma varia entre os homens, com uma média de 0,16 a 0,2%, e na maioria desses pacientes é na faixa etária entre 20 e 29 anos, e ele é altamente infeccioso. Um parceiro com verrugas ou condiloma genital aumenta a chance do seu parceiro de desenvolver doença.
A necrose epitelial, ela tem uma prevalência menor e principalmente ela é causada pelo HPV-16. Um outro caso clínico é um paciente de 28 anos, namorando, ele foi encaminhado para a realização de peniscopia, ele refere lesões penianas há 5 meses e a sua namorada está realizando tratamento de lesões vulvares. Então, nessa peniscopia, a gente observa múltiplas lesões verrucosas, aceto-reagentes na região de glande, suco, mucosa e pênis, né? A gente sabe que a infecção do HPV, ela tem os dois tipos, né? Quando ela está epissomal, que ela replica em grande quantidade e causa geralmente as verrugas, né? Ela tem uma alta taxa de transmissão, tá? Porém, quando o DNA do vírus HPV, quando ele está integrado, né, no DNA, né, ele está causando o processo de carcinogênese, né? A taxa metabólica dele não é tão grande. Então, as taxas de transmissão, quando ele está integrado ao DNA da célula, ela é bem menor, tá? Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso, né? E por que acontece tudo isso, né? Essa diferença entre a história natural do HPV na mulher e no homem, né? Por quê? A gente sabe que o HPV ele vai levar no homem a lesões epiteliais, as verrugas, os condilomas, peniano, anal e orofaringe, tá? Porém, na mulher, a prevalência do HPV, ela apresenta picos na adolescência e geralmente naquelas pacientes mais na terceira idade ou aquelas pacientes que já se separaram, né, e estão tendo novos relacionamentos, a gente observa esses dois picos de incidência da infecção. No homem, a prevalência da infecção do HPV ela é constante ao longo de toda a vida, tá? Então, a gente tem uma alta taxa de infecção com baixa taxa de doença. No estudo RIM, ele fez estudo com homens que fazem sexo com homens e homens que fazem sexo mulher. E a taxa de infecção de homens que fazem sexo com homens é semelhante de homens que fazem sexo com mulheres, porque a gente tem aquela impressão que às vezes o homem que faz sexo com homem ele vai ter maior chance de ter o HPV. Mas nesse estudo ele mostrou que ela é semelhante. Ele mostrou que a taxa de infecção é maior naqueles homens que fazem sexo com homens e mulheres, tá? E que a maioria das infecções, elas são dos sorotipos de baixo risco. E as infecções do HPV, elas são menos propensas à persistência e a gente mostra que tem um clearance inferior ao da mulher. O clearance médio do HPV no homem é de 7,5 meses. Somente o HPV-16, que ele foi de 12,2 meses. Isso explica, por conta do que eu já falei, que a pele ela é mais resistente ao vírus, né? Ela é mais resistente às lesões. Então, ela é muito mais... E é um órgão externo. A higiene é diferente, né? Então, isso predispõe com que o HPV seja eliminado muito mais rápido do que na mulher. E a gente também, outra coisa que foi observado, que quando um homem, ele tem, independente se ele faz sexo com o homem ou sexo com a mulher, a taxa de uma nova infecção de um ano é de 38,4 por mil pessoas. E ela também não mudou de acordo com esse tipo de comportamento, tá? E aqueles homens que tinham genótipo 16, ele tinha de 20 a 14 vezes mais chance de reinfecção e reativação, reinfecção e reativação com latência do vírus, né? Então, basicamente, respondendo a pergunta, né, quando que a gente tem que mandar um homem para avaliação no urologista? É aqueles pacientes sintomáticos, né? Por quê? A gente observa que ele tem uma alta taxa de infecção com baixa taxa de lesão.
quais seriam medidas mais efetivas para o casal que compartilha esse vírus, né? É o uso de camisinha, parar de fumar e a vacinação. Os estudos de pacientes, mulheres que foram submetidas à vacinação, foi encontrada uma grande quantidade de anticorpo na secreção vaginal. E isso fez com que ela diminuísse a transmissão, né? Ela vai ter o contato sexual, o vírus vai estar lá, mas como ela tem grande quantidade de anticorpo na secreção vaginal, diminui ainda mais a chance de transmissão para o companheiro. E a circuncisão, como eu falei, ela é muito debatida, né? Existem artigos falando que ela é positiva, que ela diminui a chance de infecção, diminui a chance de lesão, porém outros falam que ela não teve nenhuma diferença em relação à infecção e à lesão em relação ao HPV. Então, era isso que eu queria falar em relação ao HPV no homem. Parabéns, Ana. Fantástico, com tanta observação. Você sempre traz aí as informações corretas para que a gente também possa ter um outro olhar. E eu queria só provocar um negocinho. A gente sabe que os casais, eles são mal informados, né? Os médicos dos casais não têm a paciência de explicar nem o que é uma genotipagem, nem o que é uma citologia, nem se faz citologia peniana ou não, por que não serve, não é para fazer. Então, assim, a carcinogênese do HPV, no sentimento dos casais, ela é mal trabalhada. Então, por isso que gera toda essa comoção, foi você, não foi você. Então, aqui a minha provocação aqui é isso, que a gente tem que sentar com as pessoas, explicar para elas o que está acontecendo com elas, por que um é assim, o outro é assado. Eu acho que a gente se comunicar dessa forma, os colegas que estão aqui nos ouvindo, é isso, é papo, anamnese, escuta e tempo. Gratidão, Ana, maravilhoso. Ana, maravilhoso. Ana fez uma explanação clara. E vocês viram, gente? Então é assim, muitas vezes a mulher tem, mas ela pode ter pego do parceiro. E aí esse HPV foi embora e não quer dizer que pegou de quem. Então não adianta discutir. Eu acho que o principal é você conversar. Não adianta discussão, tem que saber, a mulher tem que tratar e o homem, se tiver lesão, vai encaminhar. Tá? Quando uma mulher tem aquela lesão de alto grau, ela pegou esse HPV há muito tempo, então não é agora que ela pegou, então não adianta a gente ficar. E também as lesões no homem são fáceis de distinguir. A Maitê, a Ana, a Maria dos Anjos que fazem peniscopia, dá para você ver a lesão, tem uma mancha, o próprio homem vai perceber, né? Pessoal, a gente tem aqui um tempo restrito, mas se alguém tiver alguma pergunta para colocar, né? Para a gente complementar. Maitê, você queria fazer algum comentário em relação a essa parte masculina? A Ana estava mostrando a aula dela, eu estava pensando num paciente que eu atendi hoje à tarde. Ele chegou lá para fazer o exame de peniscopia porque a namorada estava com lesão e com HPV. E aí eu comecei o exame e eu falei assim, pergunto, não sei o quê, observou alguma lesão? Ele falou, tem essas coisinhas aqui. E assim, ele tinha uma história de uma outra IST de anos, que já tinha diagnóstico, blá, 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 e ele nunca tinha sido submetido até então a uma peniscopia. Lesão clínica, hoje, né? E aí eu falei assim, tá, mas você veio fazer peniscopia? Ela falou assim, não, vim por conta do HPV da minha namorada. É muito engraçado isso, porque assim, ele tinha uma lesão ativa de uma outra IST que nunca sequer foi encaminhado para peniscopia, para você, né, ver se tem. A gente aprende, né, que quando você tem uma IST, você vai atrás das outras, você tem que obrigatoriamente investigá-la, né? Mas não, mas ele estava lá. Eu acho que eu acho que a gente ainda tem um paradigma grande quando se fala de sexualidade, é sempre liberar,
colocado para o lado feminino, né? Carregar todas as mazelas, e foi muito, né? Tinha um monte de lesão, né? Ele falou assim, mas fica tranquila, doutora, porque ele falou assim, o médico já falou que vai operar, vai tirar essa pelezinha, era bem ali no prepúcio, né? Aí eu falei, então tá bom. Eu falei assim, mas ó, fala para ele que tem essa aqui também na nádega, tal, que não sei o quê, né? Eu falei, não vai resolver, mas enfim, né? Mas é só É, isso. A gente vê muito, e assim, eu vejo muito pedido de peniscopia vindo da ginecologista, mais do que muito. do urologista. A grande maioria que pede é gineco, que a gente recebe. É. E é engraçado porque, às vezes, alguns ginecos colocam, né, Maitê, que é assim, a paciente está com lesão, aí fala assim, não, seu marido tem que ir no urologista. Aí o urologista examina, olha, não tem nada. Aí ele não pede a peniscopia. E aí o gineco, como não pediu a peniscopia, e aí não fez, aí fica aquela confusão toda. Então, gente, vocês viram hoje. Não precisa encaminhar todos os parceiros, é só quando tem lesão ativa, né? Ou às vezes, por exemplo, a paciente está com um monte de verruga. Às vezes até vale a pena, porque são lesões de transmissão, pode ser até que tenha alguma escondida lá, né? Se a paciente está com verruga. Agora, nas outras situações, não. A gente está aqui no nosso João querido está aqui já, nós estamos no final já. Eu queria saber se a Deus quer colocar. Eu vi que as meninas aqui colocaram parabéns para a aula, a Vanessa, nossa querida, Ela não- a Gisele sempre aqui felicitando, né, dos anjos. Assim, beijo para todas que estão aí, Vanessa, que está lá no Rio, nossa querida Vanessa. A gente fica encantada, Adriana, né, com as meninas, com toda a expertise, com toda a cultura que elas têm, trazendo aí toda a experiência. Eu acho que fica aqui realmente é o diálogo. Como indicar, para quem fazer, tanto a citologia, a anoscopia de magnificação, a peniscopia, certo? A sexualidade das pessoas. E as pessoas precisam ser informadas. Nós temos que conversar com as pessoas. É isso. É, parabéns, meninas, e ó, só quero lembrar para vocês que o nosso próximo encontro vai ser ainda esse ano, vai ser no dia Vai. 14 de dezembro. E vamos ter dois temas bem interessantes. Um que vai falar de estrogênio tópico. Qual o melhor estrogênio para a gente usar? É perigoso, não é? Como funciona? E também, quando que eu devo indicar a radiofrequência ou laser no trato genital? Não é que nem hoje a gente está pegando aí preventivo, gente. O que a gente vê hoje, né, preventivo, não tem prevenção, né, em algumas coisas. Então, aí as meninas, a Márcia e o Cassiano, vão falar para a gente. Então, a gente espera vocês no próximo encontro, no dia 14. Queria, antes de passar a palavra para os anjos para encerrar, agradecer as meninas, minhas queridas, agradecer a todos que ficaram com a gente e ao João, principalmente, que está aqui, ele e o pessoal do marketing sempre nos ajudando nos eventos, né? O João se preocupando com os convites, com tudo, né, João? Obrigada e bom descanso a todos. Obrigada, gente. Feliz de estar com você, Adriana, Maitê, Ana Carolina, vocês que estão aqui conosco, sempre participando. Tragam suas perguntas, tragam suas sugestões para aulas. Estamos aqui nessa grande conexão. João, um grande abraço. Obrigado aí por todo o suporte, tá bom? Beijo, gente. Gente, beijo, bom descanso. Vocês também.